Olá, meu nome é Ana Marina Dutra. Vou falar um pouco sobre doenças mitocondriais e o DNA mitocondrial. Vou apenas compartilhar a apresentação. Ok, ok. Então, o tema da minha apresentação, da aula, é sobre doenças mitocondriais relacionadas ao DNA mitocondrial. Essa revisão foi realizada no contexto da minha dissertação de mestrado, orientada pela professora doutora Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira, pelo programa de pós-graduação do mestrado profissional em Neurologia e Neurociências da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O foco da minha dissertação foi a caracterização clínica de e laboratorial de pacientes com oftalmoplegia progressiva externa crônica, causada por deleção única no DNA mitocondrial, mas a aula de hoje vai falar um pouco sobre outras doenças associadas a variantes patogênicas do DNA mitocondrial e as formas de diagnóstico genético dessas doenças. Para começar, vamos escrever um pouco o DNA mitocondrial. Então, o DNA mitocondrial é um DNA de fita dupla, que tem 16.569 pares de base. Ele codifica 37 genes, sendo desses 13 RNAs mensageiros, 22 RNAs transportadores e 2 RNAs ribossômicos. E ele possui uma informação genética muito condensada. Ele não possui introns, não possui áreas não codificadas. Muitas vezes, o início da leitura de um gene associado a um RNA mensageiro vai começar antes do final de outro gene. Então, é realmente uma informação genética muito, muito condensada. O seu código genético também e código de leitura também difere um pouco do DNA nuclear, assim como ele possui diferentes vias de reparo. Outra característica peculiar é a herança materna. Então, é sabido que já bem definido na literatura que maior parte todas as mitocôndrias durante o processo de ovulação, as mitocôndrias de origem do espermatozoide, elas vão ser degradadas e todas as mitocôndrias que vão passar para a próxima geração são as do óvulo materno. Existem casos esporádicos, relatos de literatura que talvez tenha alguns casos de herança paterna, mas isso não é a regra. A regra é que a herança é materna. Então, isso quer dizer que mutações do DNA mitocondrial, eles vão passar da mãe para os filhos. Em cada célula, dependendo do seu atividade metabólica, ela vai poder ter de 100 a 1.000 mitocôndrias. E cada mitocôndria tem 5 a 10 genomas diferentes. Então, tem 5 a 10 moléculas de DNA mitocondrial diferentes. Isso leva a uma outra característica peculiar da mitocôndria, que é a heteroplasmia. Então, aqui é a representação de uma mitocôndria e as bolinhas são a representação do DNA mitocondrial. Essa primeira célula aqui possui apenas um tipo de DNA mitocondrial, uma sequência. Então, essa célula nós chamamos que está em homoplasmia, essa mitocôndria. Possui apenas um tipo de genoma mitocondrial. Aqui em vermelhinho a gente vê uma molécula de DNA mitocondrial com alguma alteração, que pode ser uma variante patogênica, pode ser uma deleção, e a gente vê que ela tem tanto moléculas normais, selvagens, como
moléculas com variantes patogênicas aqui nessa mitocôndria. Aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem cinco. Essas mitocôndrias aqui estão em heteroplasmia, ou seja, elas têm DNAs diferentes dentro da mesma mitocôndria e com proporções diferentes. E o que se sabe é que para você ter uma manifestação clínica, você precisa ter uma quantidade suficiente de moléculas de DNA mitocondrial alteradas que passe o limiar bioquímico daquele tecido. Então, se você vai acumulando esses genomas mitocondriais alterados, você vai ter mais chance de manifestar uma doença ou uma alteração na função daquele órgão ou tecido específico. A replicação do DNA mitocondrial também é diferente, bem diferente da do DNA nuclear. Então, aqui ele é uma molécula DNA circular que nós falamos que tem uma cadeia pesada, que é essa cadeia externa, e uma cadeia leve, que é essa cadeia interna aqui. E então essa cadeia leve aqui ela vai ser utilizada como referência para a produção de uma nova cadeia pesada, que vai começar nessa região onde tem essa setinha aqui em cima, que é a origem da cadeia, da nova cadeia pesada. Então, ela vai começar por essa leitura aqui. Quando mais ou menos leu 2/3 do DNA mitocondrial, é que vai começar a leitura da nova cadeia leve, com base na antiga cadeia pesada, que é o verdinho aqui. Então, elas são feitas em tempos diferentes. E ao final, nós temos duas moléculas de DNA mitocondrial. Uma contendo uma velha cadeia leve com uma nova cadeia pesada, e outra uma velha cadeia pesada com a nova cadeia leve aqui em verdinho. Ok? Essa replicação do DNA mitocondrial vai ser muito importante também para a segregação do DNA mitocondrial em diferentes tecidos. Existe outro mecanismo aqui peculiar do DNA mitocondrial, que é o mecanismo do afunilamento durante a embriogênese ou a oogênese. Então, aqui numa célula primordial germinativa, você vai ter a segregação de algumas mitocôndrias vão para diferentes tecidos e você pode herdar mitocôndrias com poucas moléculas de DNA mutantes ou com muitas moléculas de DNA mutantes. Então, essa segregação é feita de forma randômica. E em tecidos que se multiplicam muito rapidamente, você também pode ter uma segregação randômica dos genomas mitocondriais com uma variante patogênica ou diferentes graus de heteroplasmia, ou mesmo segregar tecidos que não vão ter essa variante patogênica, tá certo? E não só com o processo de divisão celular, é importante ressaltar que o ciclo mitocondrial, a mitocôndria também se multiplica de forma independente do ciclo celular. E aqui, nessa multiplicação independente, você pode segregar randomicamente diferentes genomas mitocondriais, podendo aumentar a proporção de células mutantes ou reduzir. Tá? Em células que têm um ciclo celular muito longo, que não se dividem durante a vida, você também vai poder ter esse aumento de moléculas de DNA mitocondrial alteradas aqui com a idade. Então, você pode ir aumentando a proporção de heteroplasmia com a idade. Aqui é outra representação sobre esse mecanismo do afunilamento. Aqui, nesse caso dessa figura, as mitocôndrias alteradas são as amarelas e as mitocôndrias com DNA selvagem são as verdes. E aqui é uma célula germinativa primordial. E você vai ver quando ela vai dar origem ao ócito primário, você pode segregar diferentes proporções de mitocôndrias alteradas. Aqui você segregou um ócito que tem baixíssimo proporção, né, de mitocôndrias mutadas, aqui intermediário e aqui com alto grau de mutação nesse ócito que vai ser fertilizado.
E outro mecanismo muito interessante é que uma das as doenças mais comuns do DNA mitocondrial estão associadas a grandes deleções do DNA mitocondrial. E essas grandes deleções do DNA mitocondrial, elas ocorrem de forma esporádica, não são herdadas de mãe para filho. Por quê? Porque acredita-se que essa deleção ocorreu durante a formação do óvulo ou um período muito precoce do desenvolvimento embrionário. Porém, a chance de transmissão não é nula, mas é menor que 1 para 24, de acordo com Tinnery, na publicação de Tinnery em 2004. A deleção mais prevalente é a chamada deleção comum de 4.700 pares de base, 4.977 pares de base, perdão. É a deleção mais comum. E existem duas hipóteses para o surgimento dessa deleção. A primeira hipótese é o escorregamento aqui de uma das fitas durante a replicação, perdão, voltando aqui. Então, a gente viu que a replicação do DNA mitocondrial ela começa em tempos diferentes, para a nova cadeia pesada e para a nova cadeia leve. Então, vejam aqui que uma das possibilidades é que haja a formação de uma alça na velha cadeia pesada, e aqui, quando na leitura da nova cadeia leve, ocorre um erro. Você passou toda essa sequência que formou-se nessa alça aqui na nova cadeia leve que está representada em verde. Isso porque existem sequências de nucleotídeos que são iguais, principalmente nessa região do DNA mitocondrial. E isso pode levar a um erro de leitura. Ao invés de ler a primeira sequência, você lê a segunda, e toda essa região aqui fica de fora. Então, nesse aqui, na primeira replicação, você vai ter uma nova molécula de DNA mitocondrial selvagem e uma molécula mitocondrial que vai ser diferente. Você vai ter uma cadeia pesada normal, tamanho normal, mas que teve essa alça, e uma nova cadeia leve menor. Na segunda rodada de replicação, você vai formar um DNA mitocondrial selvagem e uma molécula de DNA mitocondrial menor, que isso aqui vai se continuar replicando ao longo do ciclo dessa mitocôndria, ao ciclo celular desse tecido. Então, você vai ter uma proporção de DNA mitocondrial com tamanho menor. A outra hipótese é a teoria da quebra da dupla fita, que pode ocorrer por agentes externos, radiação ionizante, ou outros eventos moleculares intracelulares, sendo que essa quebra da dupla fita, ao invés de se regenerar, ela pode ser parcialmente degradada, ao invés de ser totalmente degradada também. Outra possibilidade era que fosse totalmente degradada, mas ela vai ser degradada parcialmente e vai se reanelar, formando uma molécula de DNA mitocondrial menor. As doenças mitocondriais, então, elas podem ser associadas a variantes patogênicas do DNA mitocondrial e variantes patogênicas do DNA nuclear. As doenças mitocondriais mais comuns associadas a variantes do DNA mitocondrial são as doenças associadas à grande deleção única do DNA mitocondrial, que a gente viu, as hipóteses de formação, que é a oftalmoplegia externa progressiva crônica, síndrome de Kearns-Sayre e a síndrome de Pearson. As associadas a variantes do RNA transportador, como a MELAS e a MERF, que nós vamos descrever mais para frente. RNA mensageiro NARP, a síndrome de herança materna e o LHON, neuropatia hereditária óptica de Leber. As associadas ao RNA ribossômico, temos a surdez induzida por aminoglicosídeos e a surdez diabética de herança materna. Também temos variantes associadas ao DNA nuclear. Por quê? Porque temos em torno de 1.500 genes envolvidos na função das proteínas mitocondriais. E essas variantes, elas vão ter um mecanismo de herança mendeliana, que ou é autossômico dominante, autossômico recessivo, ou ligado ao X.
Se for feita uma análise do DNA mitocondrial por PCR ou Salter blot, nós veríamos uma síndrome de depressão no DNA mitocondrial ou uma presença de deleções múltiplas no DNA mitocondrial. E esses genes, eles estão envolvidos na transcrição, na modificação do RNA transportador, no processamento do RNA mensageiro, nas proteínas ribossomais ou no mesmo no reparo do DNA mitocondrial, na replicação desse DNA mitocondrial. Então, por isso que alguns genes nucleares afetam as mitocôndrias, fazendo doenças que parecem ser doenças mitocondriais. E aqui tem uma lista enorme de doenças que podem ser associadas ao gene DNA nuclear, que vão ter manifestações clínicas diferentes. Aqui é apenas uma lista. Você vê, podemos ver quão variados são os números de genes e os mecanismos patogênicos associados ao DNA nuclear. Então, vamos começar falando da doença mitocondrial mais comum de início no adulto, que é a oftalmoplegia externa progressiva crônica. E o seu outro polo, que é a síndrome de Kearns-Sayre. São doenças causadas por deleção hoje se sabe que são causadas por deleção única do DNA mitocondrial. Então, a oftalmoplegia externa progressiva crônica foi descrita a primeira vez em 1868 e era chamada de doença de von Graff, que descreveu, o médico alemão que descreveu uma mulher com apoptose progressiva, completa rigidez da musculatura ocular e preservação da pupila. Em 92, o professor Rowland, ele organizou esses critérios clínicos, né, que estão aqui descritos. Então, os critérios necessários para o diagnóstico, a presença de pitose, alteração da motricidade ocular, chamaram atenção aqui para que os músculos afetados devem corresponder a mais de um nervo. Então, não é só a síndrome de um terceiro ou quarto nervo craniano, né, toda a musculatura ocular. A preservação da motricidade pupilar é outro dado clínico importante. A progressão gradual com ausência de exacerbação e período de remissão. Então, é sempre progressiva. E para o diagnóstico de Kearns-Sayre, é necessário ter os diagnósticos de CPO, retinopatia pigmentar, início antes dos 20 anos, e um ou mais dos seguintes sintomas: bloqueio de condução cardíaca, ataxia cerebelar e hiperproteinorraquia, geralmente mais do que 100 miligramas por decilitro no líquor. Em 2022, o grupo de estudos de doenças mitocondriais americano publicou uma revisão desses critérios, simplificando-os para facilitar o diagnóstico. Então, a presença de pitose e oftalmoplegia progressiva são critérios, mas também observamos que o acometimento do músculo esquelético, intolerância ao exercício, disfagia estão presentes nesses pacientes. E já para o polo do Kearns-Sayre, você continua precisando ter o CPO, a presença de retinopatia pigmentar, bloqueio de condução cardíaca e envolvimento do músculo esquelético. Observamos que foram retirados a necessidade de começar antes dos 20 anos e a hiperproteinorraquia, isso para facilitar e aumentar a sensibilidade dos critérios diagnósticos. Vamos observando aqui que essas duas manifestações clínicas causadas por uma grande deleção do DNA mitocondrial são polos extremos de uma mesma, de uma mesma causa, que é a deleção única do DNA mitocondrial. Sendo que o CPO acomete apenas o músculo esquelético e o Kearns-Sayre você tem um acometimento multissistêmico. Temos agora uma nova nomenclatura que é o CPO Plus, que é o paciente que tem CPO mais o envolvimento de outro sistema, mas não preenche completamente os critérios para Klein-Sayre. Essa foi uma também é o que também é uma nomenclatura que utilizamos no serviço das todas clínicas. Falar também da síndrome de Pearson, que é outra doença associada à grande deleção unicodenea mitocondrial, que é uma caracterizada por uma anemia sideroblástica e disfunção exócrina pancreática. Tais pacientes podem evoluir com CPO, mas geralmente começam em crianças muito pequenas, em torno dos 2 anos, e a expectativa de vida é muito reduzida.
E o que acontece? Acreditamos que no CPO, como nós vemos ali aquele processo de segregação das mutações, acreditamos que no CPO a deleção vai predominar no tecido mesenquimal que vai dar origem aos músculos. No Kearney-Sayre, essa deleção ocorreu de forma precoce no blastocisto e por isso afeta as três linhagens germinativas. No Pearson, essa deleção predomina na linhagem hematopoética e por isso que a anemia sideroblástica vai ser um sintoma cardinal. Nos pacientes com CPO Plus, você vai ter uma diferente proporção de heteroplasmia nos diferentes tecidos. Como é feito de maneira aleatória, pode ser que você não chegue a afetar os três tecidos germinativos, né? Então, você vai ter um quadro incompleto de Kearney-Sayre, um quadro de CPO Plus, com mais algum sistema afetado. Aqui é um exemplo, são fotos publicadas com autorização da paciente. Então, temos ela aqui com 5 anos sem nenhum sintoma, com 8 anos, talvez uma pitose muito discreta à direita. Com 10 anos, ela começou a investigação porque a pitose à direita ficou maior. E hoje, ela aos 36 anos, com uma pitose muito grave e não dá para ver pela foto, mas ela tem o olhar praticamente congelado. No CPO também você pode ter alteração de exames laboratoriais, né, com aumento dos níveis de lactato e purivato adenina, que são marcadores biológicos de disfunção mitocondrial. Pode ter aumento dos níveis de creatina quinase, que é um marcador de lesão muscular. Então, pode ou não estar alterado. Na biópsia de músculo esquelético, observamos fibras rasgadas em vermelho, com fibras COX negativas e possíveis alterações distróficas. Uma questão importante é que 70% dos casos são causados por uma grande deleção única do DNA mitocondrial. 30% desses pacientes não têm mutações de ponto do DNA mitocondrial ou alterações do DNA nuclear, principalmente no gene do POLG. Tá? Esses outros genes também estão envolvidos, podem se manifestar como CPO, mas o POLG seria o mais comum. Então, para o diagnóstico genético, eu vou focar aqui um pouco sobre o diagnóstico genético do CPO, porque é um diagnóstico um pouco diferente dos estudos moleculares comuns. Então, no serviço do Hospital das Clínicas, todos esses pacientes são submetidos à biópsia de músculo e o DNA mitocondrial é extraído a partir do músculo. Tá certo? Primeiramente, é realizada a pesquisa para detecção da deleção comum, porque o quadro de CPO mais comumente é causado por uma grande deleção, como nós já vimos, 70% das vezes. A gente vai fazer a primeira pesquisa de deleção comum, através desses três primers, conforme descrito por Seaca e colaboradores em 1994. Para outras deleções diferentes da deleção comum, foram desenhados primers específicos, como eu vou mostrar aqui. Então, para a gente entender melhor esse processo de diagnóstico, que é a representação do DNA mitocondrial, né? Aqui é a origem da cadeia, a posição da origem da nova cadeia pesada, da origem da nova cadeia leve, e aqui a posição desses três primers. Veja que cada primer, o forward, o F, está nessa posição aqui em torno de 8.273, o B1, 9.020 e o B2 em torno da posição 13.691. E eu sei que a deleção comum ela se localiza aqui. Isso já pela literatura, a gente sabe que é entre a posição 8.483 e 13.459. Ou seja, o primer B1 ele vai estar dentro da deleção. Então, esse primer não vai ser lido nas moléculas com essa área que é deletada. Ele vai ser lido apenas, o FB1, vai ser um produto apenas das moléculas com DNA selvagem. E ele vai ter um tamanho de 770 pares de base. O produto do DNA deletado aqui, que vai ser essa molécula menor, que não vai conter essa região do B1, vai ser um produto de 470 pares de base, que vai ser menor. Então, esses produtos, esses PCRs, vão correr em gel de agarose e aqui são
exemplos de padrões que podem ser vistos na pesquisa comum. Então, no controle normal, o controle que só tem o DNA selvagem, a gente vai ver a formação aqui de uma banda em torno de 770 pares de base. Nos pacientes com deleção comum, a gente também vai ver essa banda de 770 pares de base, porque existe heteroplasmia. Então, mesmo os pacientes com deleção comum, eles vão ter moléculas de DNA mitocondrial com tamanho normal. Mas, como eles também vão ter presença de DNA mitocondrial com a deleção, né, uma molécula menor, como nós vimos lá a formação, eles vão formar outra banda aqui secundária de 470 pares de base, que tem a deleção comum. Então, isso aqui é o que a gente espera nos pacientes que têm a deleção comum. Nos pacientes que têm algum gene nuclear, que causa alteração na manutenção da DNA mitocondrial, vemos aqui a formação de várias bandas de tamanhos diferentes. Isso aqui é chamado de deleções múltiplas, que são várias bandas mais clarinhas de tamanhos diferentes. Nesses casos, é necessário fazer análise dos genes do DNA nuclear. Para a pesquisa de mutações diferentes da do DNA mitocondrial, foram feitos outros primers com um tamanho grande inicialmente para abranger uma maior área onde poderia estar essa possível deleção. E a partir de que a gente achava uma deleção nessa área, fomos aproximando esses primers para pegar um produto de menor tamanho possível. Aqui está um exemplo, são três pacientes diferentes aqui. E aqui foram utilizados o primer F nessa posição aqui, 6.068, um primer Beck em 16.459, e vocês podem ver que essa distância foi diminuindo progressivamente para formar uma banda menor que 500 pares de base. Porque esse produto dessa banda pequena, ele foi amplificado, tá? E sequenciado por Sanger e analisado com esse programa do laboratório, nosso laboratório, Applied Biosystems 3500XL, tá? Essa sequência aqui foi comparada com a sequência DNA mitocondrial de Cambridge. Então, aqui está o produto do sequenciamento de Sanger, toda a sequência de nucleotídeos, que era comparada com uma sequência já conhecida, né? Sequência de Cambridge revisada. E aí a gente consegue dessa forma, delimitar a extremidade da deleção e ver se tem alguma sequência homóloga, alguma sequência que se repete nas extremidades da deleção. Então, essa é a forma de diagnóstico que é utilizada no Hospital das Clínicas para a grande deleção única do DNA mitocondrial. Vou falar agora sobre outras síndromes associadas ao DNA mitocondrial e, por último, vou falar sobre as estratégias para diagnóstico dessas síndromes e da deleção única, tá bom? Então, a outra síndrome mais conhecida e clássica, síndrome clínica do DNA mitocondrial, é a síndrome de Melas, que é a encefalopatia mitocondrial associada à acidose lática e episódios semelhantes a AVC. Esses episódios, semelhantes a AVCs, ocorrem antes dos 40 anos, com perda visual, hemiparesia. Os pacientes podem ter uma encefalopatia adquirida com crises epiléticas e disfunção cognitiva, e muitos deles possuem uma dor de cabeça com características de migrânia, tá? Então, pode ser um dos sintomas. Também pode apresentar fraqueza muscular, intolerância ao exercício, baixa estatura, perda auditiva, neuropatia, pseudoobstrução intestinal, tudo isso faz parte do fenótipo clínico do MELS. A imagem é um exame que ajuda bastante, porque nas crises, principalmente, podemos ver alterações de substância branca e do córtex, com hipersinal no T2 e no FLAIR, mas com hipersinal na difusão, mas sem correspondente na sequência ADC. Então, sem restrição à difusão verdadeira.
Esse é um marcador para diferenciar de um AVC isquêmico vascular. E essa imagem ela pode desaparecer com a evolução do quadro e com a melhora clínica do paciente. Então, repetindo a imagem, alguns meses depois, ela pode desaparecer. Se fizermos uma espectroscopia, podemos observar um pico de lactato que está presente nessas doenças mitocondriais. O teste genético utilizado aqui, então, é a pesquisa de mutação de ponto com a substituição de uma adenina por uma guanina na posição 3.243, que ocorre em mais de 80% dos pacientes com melas. Podemos observar outras mutações em outros genes mitocondriais, mas são muito raros, tá? Então, aqui o diagnóstico genético é a pesquisa dessa mutação. O MERF é outra síndrome clínica clássica, que é epilepsia mioclônica com fibras rasgadas em vermelho, e a característica clássica é a presença de crises epilépticas generalizadas com mioclonias, mas os pacientes podem ter ataxia, miopatia, pitose, intolerância a exercícios, surdez neurosensorial, baixa estatura, cardiomiopatia, retinopatia pigmentar e lipomas. Podemos observar alterações na imagem de crânio, podemos observar atrofia cortical, alterações de substância branca subcortical, atrofia cerebelar. E o diagnóstico também molecular é por uma pesquisa de uma variante, uma substituição de uma adenina por uma guanina na posição 8.344, que está presente em 90% dos pacientes com MEF. Não vou me deter no tratamento, mas o tratamento é com a presença de vitaminas e substrato para melhorar a função mitocondrial. Lembrando que no MELAS eu não citei, mas o tratamento pode ser feito com L-arginina nas crises, e aqui o MEF também é por reposição de vitaminas que são cofatores da cadeia respiratória. Outra síndrome clássica mitocondrial é o NARP, a neuropatia ataxia retinite pigmentar, que é causada por uma variante de patogênica, uma substituição de uma timina por uma guanina ou uma timina por ocitosina, nessa posição 8.993. E, nesses casos, você tem uma heteroplasmia de 70 a 90%. No caso da síndrome de Lee de herança materna, é a mesma mutação, só que aqui nesse caso a heteroplasmia é maior que 90%. E por isso esses casos são muito mais graves. Essas crianças vão apresentar uma encefalomialopatia necrotizante subaguda, que vão começar entre os 3 e os 12 meses, né? Geralmente desencadeadas por infecções virais, ou estresse metabólico, e eles vão ter um quadro neurológico muito grave, com hipotonia, espasticidade, epilepsia, distúrbios do movimento, ataxia, neuropatia e cardiomiopatia. Aqui a imagem vai mostrar uma necrose do putâmen, bem importante, com empecilho no T2 e no flare, tá certo? E também nessa região aqui, um pico de lactato da espectroscopia. Outra síndrome clássica bem distinta é o Lyon, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber, que tem início na segunda e na terceira década de vida. Ela afeta os nervos ópticos, inicialmente pode ser unilateral, mas eventualmente vai evoluir para bilateral. Essa perda visual é indolor, pode ser subaguda e inicialmente pode-se observar edema peripapilar, telangiectasia, hiperemia do disco, que vai invariavelmente evoluir com atrofia do disco óptico. Outros sintomas podem estar associados, não descartando o Lyon, como o tremor, a neuropatia e alguns distúrbios do movimento. E o diagnóstico genético aqui é a pesquisa de três variantes patogênicas mais comuns. A mais comum de todas, essa variante, essa substituição de uma guanina por uma adenina na posição 11.778 no gene ND4. É a mais comum, deve ser a primeira a ser pesquisada. Seguida dessa variante de ponto na posição 14.484 e em terceiro lugar, essa outra variante 3.460. Então, para a pesquisa de Lyon, pesquisa dessas três variantes. Existe um maior risco em homens e tabagistas, tá? Então,
Existe uma predileção pelo sexo masculino. E você pode ter alterações de imagem também que lembram esclerose múltipla, porque são alterações de substância branca, subcortical, com hipersinal T2 no flare, periventriculares. Muitas vezes é inespecífica, mas muitas vezes pode lembrar esclerose múltipla. Só para citar, vou citar três síndromes associadas ao DNA nuclear que são mais comuns e que podem se parecer com as síndromes do DNA mitocondrial. Então, aqui a gente tem o MENG, né, uma síndrome clássica, é uma encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial. O que chama atenção nessa doença, o paciente pode ter um quadro de CPO, mas o que chama atenção é a desmotilidade intestinal com uma perda da absorção de nutrientes pelo intestino. Então, vão ter uma síndrome desabsortiva muito importante. Associado a isso, eles podem ter uma neuropatia, que é uma neuropatia desmielinizante, podem ter retinopatia, podem ter surdez neurosensorial e um padrão de leucoencefalopatia aqui, ó, alteração de substância branca subcortical, difusa, lembrando mesmo a leucodistrofia. Como é associado ao DNA nuclear, tem padrão de herança mendeliana, e nesse caso é autossômica recessiva causada por uma variante patogênica no gene da timidina fosforilase. É importante reconhecê-la, porque esses pacientes podem ser submetidos a transplante hepático para aumento da atividade da timidina fosforilase e eles necessitam de suporte nutricional. Então, olha aqui, eles podem ter pitose, oftalmoplegia, mas são pacientes que são muito emagrecidos, muito consumidos por conta da síndrome desabsortiva. Outra síndrome clássica é a síndrome de Alpers-Huttenlocher, que é causada por uma variante patogênica no gene do POG1. Tem dois picos de início entre os 2 a 4 anos e o segundo pico na adolescência. São caracterizadas por crises refratárias, regressão psicomotora e hepatopatia. Eles podem ter outros sintomas também, né? Como cegueira, alucinações, ataxias, paraparesia espástica, síndromes psiquiátricas, disfunção cognitiva. E a ressonância mostra um hipersinal no tálamo bilateral. A gente tem outras síndromes associadas ao POG, né? Chamadas POG-related disease. Então, aqui a gente pode ter um quadro de CPO, assim como lá na grande deleção única de DNA mitocondrial, você pode ter um CPO, mas de herança autossômica dominante com início após os 40 anos. Pode estar associada a neuropatia, ataxia e envolvimento do músculo esquelético. Nesses casos, os autossômicos dominantes tendem a ser mais brandos. Nas doenças relacionadas ao POG e autossômicas recessivas, o quadro parece que é mais grave, com associação de ataxia, epilepsia, neuropatia, episódios AVC, semelhantes a AVC, miopatia, parkinsonismo, atetose, coreia, endocrinopatias. Então, são quadros também multissistêmicos e de grave intensidade. Então, na prática clínica, como fazemos quando temos uma suspeita de uma doença mitocondrial associada ao DNA mitocondrial? Então, primeiramente é pela clínica. Então, o paciente vai ter algum desses padrões clínicos que eu falei. Pode ter CPO, Kearney-Sayre, MELAS, MURPH, NARP, certo? E vou falar agora uma primeira estratégia. A primeira estratégia, que é utilizar no Hospital das Clínicas, aqui nesses pacientes, com envolvimento no músculo esquelético, começarmos pela biópsia de músculo. Na biópsia de músculo é realizada a imunistoquímica, a bioquímica, com estudos funcionais. Esses estudos, essa imunistoquímica vai demonstrar um músculo com disfunção mitocondrial, que são aquelas citadas com fibras rasgadas em vermelho na sequência na coloração de tricrômio de Gomori modificada, fibras COX negativas, alterações distróficas,
A partir daí, quando vemos essa alteração, procedemos à extração do DNA mitocondrial. A extração do DNA mitocondrial pode, podemos fazer diretamente a pesquisa de uma grande deleção do DNA mitocondrial, se for uma clínica de CPO, Kearns-Sayre ou síndrome de Pearson, ou se for uma clínica mais abrangente, com epilepsia, encefalopatia, podemos fazer a pesquisa das variantes mais comuns, que é a relacionada ao MELAS ou a relacionada ao MERF. Ok? Se essas forem negativas, vamos para a pesquisa de uma grande deleção do DNA mitocondrial, que pode mostrar uma grande deleção única do DNA mitocondrial, ou pode mostrar deleções múltiplas. Mostrando a grande deleção única, o diagnóstico está fechado. Se mostrar deleções múltiplas, é necessário realizar o sequenciamento do DNA nuclear. Pode ser feito um painel para doenças mitocondriais do DNA nuclear, ou um exoma do DNA nuclear, ou um genoma do DNA nuclear. Vai depender da disponibilidade do serviço. Uma segunda estratégia que é preconizada em muitos guidelines, né? Então aqui foi retirado o guideline do Reino Unido, que foi publicado em 2022. Essa segunda estratégia, nos serviços onde não tem biópsia muscular ou serviços que têm disponibilidade, o sequenciamento genético muito fácil, pode-se iniciar com a coleta de sangue ou urina. Aqui eu quero enfatizar que, se for um paciente adulto com clínica de CPO ou de Kearns-Sayre, escolher preferencialmente a urina, porque o sangue parece ter uma sensibilidade menor que a urina. Essa urina, ela tem que ser centrifugada e ser colhido o sedimento urinário, onde vão ter o acúmulo de células epiteliais ali. E esse sedimento é que vai ser utilizado para extrair o DNA mitocondrial. Então, para adultos com clínica de CPO, essa parece ser a sensibilidade melhor. Então, escolher a urina em detrimento do sangue nessa situação clínica. Se você tem uma situação clínica específica, como o Lyon, por exemplo, neuropatia, a suspeita de neuropatia óptica hereditária de Leber, você pode fazer a pesquisa daquelas três variantes, aquelas três mutações de ponto que eu falei, associadas ao Lyon. Assim como você pode fazer, se for um quadro de Melas ou de MERF, especificamente, aquela variante comum do DNA mitocondrial, tá? Sendo a sua suspeita clínica uma dessas condições e a pesquisa de variantes comuns foi negativa, pode ser feito o sequenciamento completo do DNA mitocondrial. E aí você pode encontrar ou não. Se você não encontrar, pode fazer a pesquisa de genes nucleares candidatos. Então, os genes nucleares mais comuns, como o POLG1, o Twinkle, o SCL25A4, ou um painel, né, desses genes nucleares, ou partir diretamente para o exoma ou genoma nuclear, que hoje está cada vez mais acessível. Uma vez fazendo essa pesquisa das variantes do DNA mitocondrial, do sequenciamento do genoma mitocondrial ou do sequenciamento do genoma nuclear, ainda existe duas possibilidades: você confirmar o diagnóstico ou esse exame trouxer uma VUS, uma variante de significado incerto, sendo inconclusivo. Neste caso, nós retornamos àquela primeira etapa. Então, nós temos que definir que essa variante de significado incerto, ela traz uma repercussão metabólica funcional para essa célula. Como que nós podemos demonstrar isso? De forma prática, podemos fazer
cultura de fibroblasto, mas isso ainda é difícil na prática clínica, mas podemos fazer uma biópsia de músculo, estudos funcionais no músculo, para demonstrar que aquela variante ela tem uma consequência na função mitocondrial. E também devemos, nesses casos, realizar segregação familiar para verificar se os pais saudáveis possuem ou não essa variante, e determinando assim se essa variante pode estar causando ou não a doença. Então, nessa segunda estratégia, a biópsia não é totalmente abolida, ela vai ter o seu papel dependendo dos resultados dos testes moleculares. Então, essas são as formas principais de diagnóstico de doenças mitocondriais, nas doenças mitocondriais clássicas mais comuns. Agradeço pela atenção até aqui o momento. Muito obrigada.